Paz do Senhor Jesus, que bom estar com vocês em mais uma noite para a gente estar aprendendo a palavra de Deus. Bom, como vocês sabem, esse primeiro trimestre de 2025 estamos estudando a lição em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência ou com uma nova roupagem. A nossa lição dessa semana é a lição de número 4. Deus é triuno. Lição dia 26 de janeiro de 2025. Nosso texto áureo diz mesmo assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. A verdade prática vai dizer assim: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Nossa leitura diária, segunda Gênesis 1:1, os primeiros vislumbres da Trindade. Terça-feira, Isaías 63, 8-10, Javé, o anjo da sua face e o Espírito da sua santidade são distinguíveis como três pessoas. Quarta-feira, 1 Coríntios 12, 4-6, o Deus triuno presente na distribuição dos dons espirituais. Quinta-feira, 2 Coríntios 13:13, a Santíssima Trindade presente na bênção apostólica. Sexta-feira, Efésios 4, de 4-6, três pessoas, Pai é Pai, Filho é Filho e Espírito Santo é Espírito Santo. E sábado, 1 de Pedro 1:2, a Trindade atua na obra da salvação. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 3, verso 15-17. Depois, capítulo 28, verso 19 e 20. E vai dizer mesmo assim, Mateus 3, 15-17. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 28, 19-20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Os objetivos da lição: primeiro, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Segundo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E terceiro, explicar os perigos do unicismo na atualidade. A nossa palavra-chave tem por tema Trindade. O nosso primeiro ponto: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Segundo ponto: as heresias contra a doutrina da Trindade. E o terceiro ponto: unicismo, uma heresia antiga na atualidade. E, por fim, a conclusão. Esse é o corpo da nossa lição de hoje, a quarta lição desse primeiro trimestre de 2025. O professor já está na bancada. Antes da gente começar, deixa eu mandar logo aqui um momento de saudação aqui para eu não esquecer, né? Primeiro vai para minha esposa, nossa irmã Carla, dirigente da campanha evangelizadora ali na congregação de Vila da Prata. Fiz até uma colinha aqui para não esquecer. Nossa secretária, a irmã Adaci, responsável aí pela secretaria aí do Círculo de Oração ali da congregação Polo na Torre. Também deixa eu mandar um abraço aqui, uma saudação para o nosso irmão João Diniz e a sua esposa, irmã Glauce, esse casal aí da congregação ali da Torre, que também é o dirigente da escola, da EBD ali de Torre, congregação Torre, Polo. Deixa eu mandar também um abraço aqui para nossa irmã Elisângela. Elisângela é dirigente do COI aí na congregação de Mangueira Torres, juntamente também com Paloma. Então, eu queria mandar um abraço aí para nossa irmã Elisângela,
né, toda a sua família, né, sua casa aí, seu esposo, suas 2 filhas e as familiares dela aí que estão no interior e estão também acompanhando o canal EBDcast. Deixa eu mandar também um abraço aqui para nosso irmão Dani, que é o esposo da nossa irmã Paloma. Mandar um abraço também, uma saudação aqui para nosso irmão Ezequiel e família, né? Irmão Francisco também da Torre, o presbítero Carlos Campos, que tem também acompanhado também o canal, e também o irmão Daniel Vieira, auxiliar ali da Torre, tem acompanhado também o canal. Então, se a gente lembrar de mais alguém aqui, a gente manda o segundo momento de saudações. Professor, paz do Senhor, que bom estarmos aqui mais uma noite para a gente destrinchar a palavra de Deus. E as lições, cada vez que vai passando a lição, vai ficando, vai exigindo mais do professor, né, um estudo mais aprofundado. Nessa lição de hoje, professor, é um tema bastante antigo e recorrente que surge no nosso meio, né, a respeito da Trindade. Né? A gente, por exemplo, a gente tem a lição 4, 5 e 6, vai ser lições que estão praticamente dentro do mesmo contexto. Né? Quando a gente pega a lição 5, ela vai falar justamente Jesus é Deus. E a lição 6, o Filho é igual ao Pai. Então a gente observa que essas 3 lições, a partir de agora, 4, 5 e 6, são lições que estão muito entrelaçadas entre esse tema, né? Que é um tema muito discutido há muito tempo a respeito desse Deus triuno, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí a gente tem, nesse meio aí, a gente tem 2 correntes aí complicadas para o senhor explicar aí a respeito do unicismo e unitarismo, né? E seus representantes aí. Eu sei que tem aí Noeto, né? Tem aí Praxis e tem aí Sabélio. Então, a gente vamos ver o que o professor tem aí para a gente trabalhar dentro desse tema, um tema tão falado e um tema tão recorrente e um tema complexo, né, professor? De entender, se de fato não tiver um estudo bem mais aprofundado, a gente se complica a respeito da teologia da Trindade, né? Porque não é um tema fácil, de verdade, para entender, não é um tema fácil de entender. E antes de o senhor começar, eu não sei se para alguns vai servir, mas o meu método, que eu acho que é interessante estudar a Trindade, é você estudar separado, né? Você estudar teologia, estudar a cristologia e estudar a a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Eu acho que será que é melhor para entender assim, estudando as doutrinas separado desses 3 pilares, para você de fato entender. Aí está com o professor, paz do Senhor, e está na sua mão aí. Amém, Jabes. Eu quero agradecer mais uma vez por estarmos aqui. Amém. Para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E quero saudar os nossos irmãos que estão nos ouvindo e participando e assistindo através desse canal. E sem dúvida alguma é um assunto complexo. De longe, a doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais complexas que tem dentro da Sagrada Escritura. Sim. E não por isso, e não por acaso, rendeu muitas discussões desde o Concílio de Jerusalém, embora aqui no Concílio de Jerusalém não tratou especificamente da doutrina da Trindade, e só vai, na realidade, tratar dentro do contexto dos concílios acerca da doutrina da Trindade depois de Nicéia. Depois do Concílio de Nicéia é quando iremos tratar de uma forma especificamente acerca da doutrina da Trindade. No que refere a sua pergunta, é importante que o aluno separe as doutrinas para que possa entender de uma forma mais clara. Melhor, né? As teologias sistemáticas começam com a doutrina de Deus, explicando sobre a pessoa de Deus, e depois algumas colocam o tema da Trindade dentro da doutrina de Deus, porque aquele que não está ali ramificado. Eu diria que as lições de número 3, 4, 5, 6, 7 e 8 estão, e 9 também, para não dizer, 9 estão intimamente ligadas, né? Porque nós falávamos na lição passada
acerca da encarnação do Verbo, Isso. que é uma das pessoas da Trindade, né? A gente vai tratar justamente disso. E também, especificamente agora, queremos tratar sobre Deus é triuno, sobre especificamente a doutrina da Trindade. Iremos tratar na lição 5, Jesus é Deus, falando justamente dessa deidade de Cristo, meio que também iremos falar de uma forma indireta, mas na lição 5 irá especificar mesmo que Jesus é Deus. E a lição 6, o Filho é igual ao Pai, isso, que iremos também tratar hoje, que é igual ao Pai na sua natureza divina. A gente vai tratar essas questões. E também a lição 7 sobre a natureza humana e divina de Jesus, a união hipostática, que a gente trabalhou na lição sobre a encarnação do Verbo. E também iremos trabalhar um pouco sobre Jesus viveu a experiência humana, e depois disso iremos trabalhar especificamente sobre a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, pneumatologia, né? Que é algo específico da doutrina do estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. As 4 últimas lições irá falar sobre a doutrina do pecado, sobre a doutrina da salvação, né? E também falar um pouco mais dessa nossa perseverança em Cristo, nessa perseverança de fé em Cristo. Então, da lição 3 até a lição número 9 estão intimamente interrelacionadas, né? Estão falando basicamente da mesma coisa, mas especificando cada ponto desses, da teologia. Isso. Né? Então, o aluno que queira se aprofundar, é bom que separasse, porque é muito conteúdo. Muito conteúdo, verdade. E como falávamos logo de início, essa doutrina, que é a doutrina da Trindade, é uma das doutrinas mais complexas. E nós iremos tentar ser o mais pedagógico possível para que quem está nos ouvindo e também um aluno que estará na escola dominical no domingo aprenda de uma forma mais clara e didática essa doutrina tão importante da Sagrada Escritura. Eu quero iniciar essa nossa fala, já o nosso raciocínio, mencionando aqui o credo de Atanásio, ou o credo atanasiano, né? O credo de Atanásio é um dos credos maiorzinhos que tem, dos credos, mas eu não vou ler todo o credo, não. O credo tem 44 artigos, mas eu só quero ler os primeiros artigos até o 28, que são curtinhos, dá para a gente ler aqui, que fala justamente dessa discussão sobre a Trindade, né? Então, o credo de Atanásio, ou credo atanasiano, foi escrito por volta do século IV. Ele não é exclusivamente de Atanásio, né? Existiram outros responsáveis, existiram outros que contribuíram para a criação do credo, mas ele leva o nome de Atanásio porque Atanásio foi o primeiro, então, que sistematizou essas ideias aqui. E o credo de Atanásio é a culminância de todas essas discussões sobre a doutrina da Trindade. Então, o Atanásio é o bispo de Alexandria, e então ele é responsável, um dos responsáveis para essa discussão sobre a doutrina da Trindade. Ele começa assim, o credo de Atanásio: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deva professar a fé cristã. Aqui é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá, com certeza, de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoramos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundamos as pessoas, nem separamos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e a outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Glória é igual, e a majestade é coeterna. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, e o Espírito Santo é incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, e o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, e o Espírito Santo é eterno. E no entanto, não são três eternos, mas
há apenas um eterno. Da mesma forma, não há três incriados, nem três imensuráveis, mas um só incriado e um imensurável. Assim também o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. No entanto, não há três onipotentes, mas sim um onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há três deuses, mas um Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Todavia, não há três senhores, mas um Senhor. Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor. Aí diz aqui ainda mais, no artigo 20. Assim também ficamos privados de dizer que haja três deuses ou senhores. Aí diz aqui, 21. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, não foi feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não foi feito e nem criado e nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um Pai e não três pais, um Filho e não três filhos, um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nessa trindade não existe primeiro nem último, maior e nem menor. Mas as três pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas, de sorte que, por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na trindade, como a trindade na unidade deve ser adorada. Portanto, quem quiser ser salvo, deve pensar assim a respeito da trindade. Terminasse agora, já estava respondido, né, professor? É verdade. O credo de Atanásio é muito claro sobre a doutrina da trindade. Ele é a culminância de toda a doutrina. Como eu disse no início, ele não é só obra de Atanásio. Ele é obra de todos os pais da fé e de toda a discussão que é anterior a Atanásio, mas ele consegue resumir toda a doutrina da trindade nesse credo de Atanásio, que tem aqui 44 artigos, mas eu só li até o 28 porque ele é correspondente à nossa discussão, que é a doutrina da trindade. Depois ele fala da encarnação do Verbo, que é Jesus, e outros pontos importantes que ele trata aqui. Então, eu queria começar com esse credo, porque o credo, para nós, é uma fonte histórica, demonstrando que essa doutrina foi uma doutrina que passou muito tempo sendo discutida, não foi uma discussão fácil de ser realizada. No início ficou muitos fios soltos na discussão, mas, como nós falávamos nas aulas passadas, toda a doutrina emana do texto sagrado, e, consequentemente, emana do próprio Deus. E, por essa razão, Deus foi ajudando os pais da igreja a compreender aquela doutrina que já estava na Sagrada Escritura. É importante dizer que a igreja do primeiro século não precisou estabelecer uma discussão contundente sobre a doutrina da Trindade, porque isso já estava meio que claro para aqueles irmãos. Até aquele momento, o primeiro século da igreja, não houve nenhuma discussão contundente ou uma necessidade de explicação para a doutrina da Trindade. Isso meio que já soltava aos olhos dos primeiros irmãos ali do primeiro século, já era uma verdade asseverada. Só que, pelo decorrer do tempo, novas demandas e novas perguntas foram surgindo e automaticamente uma resposta mais elaborada e organizada e sistematizada foi se tornando cada vez mais necessária. E em virtude disso, se surgiu então
um sistema, a necessidade que surgisse um sistema teológico que pudesse então responder de uma forma mais clara e objetiva acerca da doutrina da Trindade. É bom a gente começar a dizer que a palavra Trindade não aparece, não aparece, né, justamente, no texto sagrado. Não tem a palavra Trindade na Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. A gente vê só os fatos, né? Não tem a palavra, só tem... a gente vê os textos mencionando, mas de fato a palavra mesmo a gente não encontra. Não encontra. Mas a doutrina está inserida, né? Está inserida no texto sagrado. Então, o que acontece? Foi necessário, então, forjar um conceito para essa doutrina tão importante que está de uma forma implícita no Antigo Testamento e uma forma mais explícita, mais clara no Novo Testamento. E a gente vai ver no decorrer da nossa discussão como isso se deu no decorrer da história da igreja, seja na Antiga Aliança e seja na Nova Aliança, e depois do primeiro, segundo e terceiro século da igreja, como a doutrina da Trindade foi se demonstrando e aparecendo para nós. É importante a gente falar logo do conceito, né? Porque o professor é importante demonstrar os significados. Eu disse logo no início, que lá no primeiro vídeo, que nós iríamos voltar a alguns conceitos que já trabalhamos lá na primeira lição. Por exemplo, o conceito de concílio, que surgiu aqui, o conceito apologético também está surgindo aqui. Então, Tertuliano, um dos pais da igreja, vai ser responsável pelo conceito propriamente dito da Trindade, né? Nós podemos alegar que Tertuliano foi, então, o primeiro teólogo responsável pelo desenvolvimento da terminologia Trindade. Existiram outros. Foi ele quem combateu até a ideia de praxis. A respeito. Ele foi um dos primeiros a combater essa ideia unicista de praxis, foi Tertuliano, foi. Porque na realidade Praxia e Noeto estão no 2º século. E Sabélio está no 3º século. Né? Então, é importante a gente dizer, antes de a gente ir logo para esse conceito, já que você tocou nesse ponto, é que nenhum deles negava a divindade, isso, né? De fato. Nem de Jesus, nem de Deus. Justamente. O problema era a forma como ele lidava e organizava essa ideia. Isso, a ideia, justamente. E a gente vai tratar direitinho como que eles lidavam com essa doutrina, e a interpretação que eles fizeram foi uma interpretação equivocada e, em consequência disso, descambou para uma heresia, né? Se tornou uma heresia porque a interpretação foi equivocada. Isso. Então, o conceito de Trindade tem, vamos dizer, o maior responsável é Tertuliano, né? Tertuliano é o maior responsável por essa terminologia, porque, afinal de contas, ele tenta sistematizar, vamos dizer, é o primeiro que tenta sistematizar a doutrina da Trindade ali logo no 2º século, né, da igreja, né? Então nós temos 3 expressões importantes que Tertuliano usa. Tertuliano usa 3 palavras importantes para definir a Trindade. A primeira palavra que ele usa as palavras em latim. A primeira palavra que Tertuliano usa é trinitas. Trinitas. Isso. E trinitas é trindade. Ele usa trinitas, persona, e também ele usa o termo substantia. Né? Então ele usa trinitas, persona e substantia, que nada mais é do que trindade, pessoa e substância. Então ele vai dizer que Deus é um, como nós acreditamos. Deus é um em sua essência, mas é 3, não é? É 3 pessoas distintas, não é? É como Deus tivesse Deus sendo um, revelando-se em 3 identidades, não é? Então, essa é a primeira discussão, né? Claro que
mesmo Tertuliano estabelecendo essas questões aqui, acerca do termo de trindade, de pessoa e de substância, ficaram alguns fios soltos. Inclusive Irineu também, que é um outro pai da igreja, deixa também alguns fios soltos no que corresponde à conceituação e à sistematização dessa doutrina tão importante que é a trindade. Então nós temos não só Tertuliano com a ideia de trindade, de persona e também de substância, como também nós temos muitos outros pais da igreja, os chamados os apologistas. Nós temos Justino Marte, nós temos Irineu, nós temos Atenágoras de Atenas. Então, depois dos apologistas, que esses que estão defendendo a doutrina cristã, e não só a doutrina cristã no que corresponde à doutrina da Trindade, mas todas as doutrinas que emergem do texto sagrado. Também os pais capadócios, nós temos o Basílio de Cesareia, nós temos Gregório de Nissa e nós temos também um Gregório de Nazianzo. E depois de Gregório, nós temos então Agostinho, bispo de Hipona, que serão importantíssima a contribuição desses últimos pais da igreja para poder então sistematizar de uma forma mais clara essa doutrina tão importante que é a doutrina da Trindade. Então, quando a gente olha para Tertuliano começa então a definir, não é, essa doutrina da Trindade a partir desses três conceitos: Trindade, persona, que é pessoa. A ideia de persona que Tertuliano usa é aquela ideia da máscara que o ator grego usava no teatro grego para representar os personagens, né? Claro que num sentido de pluralidade, né? Porque para a gente não cair aqui também naquela malha fina dos modalistas, né? Isso, a gente vai tratar já dos também, modalistas justamente aqui também. Então, Tertuliano explica isso de uma forma muito clara, para não cair na ideia de um politeísmo e também para não cair na malha fina dos modalistas, né? Já a gente trata deles especificamente. Então, o que ele diz aqui? Por detrás da ideia de persona, ele vai dizer assim: por trás da palavra ou dos papéis, usa-se um único ator com várias manifestações ou representações. Claro que isso é perigoso. Também, verdade. Porque, afinal de contas, pode cair na ideia do modalismo isso ali, né? Então, o que ele fala aqui dessa terminologia de substância? Ele expressa... Ele faz isso também até para uma forma de esclarecer, né? É uma forma de... Ele tentou exemplificar. Exemplificar, só que às vezes também é perigoso. É meio perigoso também essa ideia, né? Todos os exemplos que é usado para exemplificar ou explicar as três pessoas, ou eu prefiro o termo que os pais da igreja usavam, que era as três hipostases da Trindade, é perigoso. Qualquer exemplo supostamente didático que possa ser usado para exemplificar a doutrina da Trindade é muito limitado, porque a gente está tratando de algo muito mais importante. Isso. Porque nós já tratamos de Deus, né? E Deus é transcendente. Isso. Ou seja, Deus é aquele que está para além da matéria, Deus está para fora da criação, Deus está fora da criação. Por isso ele é transcendente. E é bom até o senhor falando isso aí, se foi difícil para os discípulos, né, que viveram com o próprio Cristo encarnado e na época tiveram dificuldade de entender, imagina para a gente que temos apenas a escritura, né, a escrita. Então realmente é muito difícil essa compreensão se não fizer um estudo bem. E naquela época não havia tanta necessidade dessa discussão e de um sistema bem elaborado teológico, para poder dar resposta a essas questões, porque isso já era comum para eles. Justamente. Não havia essa discussão para eles. Mas naquele momento, quando foram surgindo as demandas, as discussões, aí surgiu a necessidade então de amarrar essas ideias. Então, a grande discussão era se Jesus era da mesma substância e essência do Pai. Não é?
porque eles acreditavam que havia uma hierarquia entre Isso, pai e filho, e o isso. pai, sendo o pai, é maior do que o Isso. filho, e o filho então seria Isso. supostamente, dentro dessa compreensão equivocada, um Deus menor do que o Deus pai. É. E eles Até pegam então- muito, eles usam muito isso aí justamente por conta dos textos que Jesus está sempre se referindo ao Pai. Isso. O Pai é maior que eu. Tudo O que pai- ele ia fazer. Eu vim fazer a vontade do vim fazer Pai, a vontade do Pai. que me enviou. Aí eles têm Jesus como abaixo do Pai, justamente por conta desses textos. Né? Até esse momento, não havia uma discussão sobre o Espírito Santo. Embora que está implícito, né, a discussão. A discussão sobre o Espírito Santo, como também divindade igual ao Pai e o Filho, só vai acontecer depois do Concílio de Nicéia. Até Nicéia para trás, não havia uma discussão muito clara. A discussão estava ainda entre a pessoa do Pai e a pessoa do isso, Filho. Justamente. Depois de Nicéia, depois do Concílio de Nicéia, é que haverá discussão acerca da divindade do Espírito Santo. Então, a discussão ainda ficou mais complexa, porque se entre duas pessoas já estava difícil de entender, é verdade. imagina colocando Quando mais uma entrou outra mais pessoa, uma né? outra pessoa. Então, no decorrer dessa discussão toda, fez com que a gente caminhasse, vamos dizer, para a sistematização dessa doutrina. Para que a gente possa avançar nessa nossa discussão, Tertuliano não foi o único responsável para a discussão sobre a Trindade, não é? E claro que a Trindade é uma doutrina bíblica e supostamente não, está explicitamente dentro do texto sagrado, mas a gente faz uso de alguns textos clássicos, vamos dizer assim, para que a gente possa entender melhor como se deu ou se sistematizou, não é, a atuação da Trindade, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. O comentarista da lição dá exemplo que a manifestação da Trindade estava lá desde o início da criação de todas as coisas, quando ele disse, quando começou a criar a terra, a dividir todas as coisas. Isso. Então, quando ele criou o homem, quando ele disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança, então ali está descrito de uma forma indireta as três pessoas da Trindade. Não só ali, né, como ele fala também lá na ocasião de Babel, né? Desçamos e confundamos, isso, né? Justamente. Usamos de Babel também, a torre, desçamos e confundamos. Então, a própria palavra que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né, que é Elohim, Isso. já fala dentro desse termo de pluralidade, né? Então, a Trindade está em todo o texto sagrado. Então, está presente em todo o texto sagrado, seja no Antigo como no Novo Testamento. Só que, no Novo Testamento, ela está de uma forma mais clara para a gente. Ela está mais implícito para a gente, a fim de que a gente possa entender como o texto sagrado apresenta a doutrina da Trindade. Nós temos dois textos clássicos, né, que inclusive um dos textos da lição que demonstra a doutrina da Trindade é o texto áureo da lição de hoje, né? Isso. Que está em Mateus capítulo 28 e versículo 19, que diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui é um dos textos clássicos, vamos dizer assim, que revela a doutrina da Trindade no Novo Testamento. Mas veja ainda 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, também é um texto clássico que revela, né, a doutrina da Trindade, que é nada mais é do que a bênção apostólica, né? Capítulo 13, 2 Coríntios, versículo 13, é a bênção apostólica, né? Que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então nós temos aqui as três pessoas da Trindade: Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, além, como também já citamos, Mateus capítulo 28, versículo 19, mas
não é só nesses dois textos que está concentrado toda a doutrina da Trindade. Como já falávamos, no Antigo Testamento ela já se revelava de uma forma implícita, e agora no Novo Testamento de uma forma mais clara, explícita, né? Então nós temos aqui também Mateus capítulo 3, versículos 15 ao 17, como você já leu no início, que foi a leitura bíblica em classe. Isso. Que fala justamente do momento que Jesus foi batizado, né? Diz assim, versículo 15: Jesus, porém, respondendo, e disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe atribuíram, ou melhor, se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu dizia: esse é o meu Filho amado, que me comprazo. Então veja, nós temos o Filho, que é Jesus, sendo batizado nas águas, saindo rapidamente, porque não havia pecado para sepultar, porque o batismo é sepultamento de pecado, né? Ele saiu rapidamente das águas, e automaticamente o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea de pomba, e o Pai lá no céu falando: eis aí o meu filho amado, que me comprazo. Isso. Pai, Filho saindo das águas batismais e Espírito Santo descendo de forma corpórea. Então aqui está de uma forma mais clara a presença das três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. É importante a gente dizer que não há hierarquia, como nós lemos aqui, né, no Credo de Atanásio. Não há hierarquia entre as três pessoas da Trindade, né? O Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Pai, e nem os dois são maiores do que o Espírito Santo. Todos estão no mesmo patamar de divindade, como lemos aqui: o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Embora eles são mas três pessoas distintas. É em essência e substância, e três pessoas distintas atuando. Existe uma palavra técnica importante que a gente possa fazer uso aqui, que é a pericorese, que é essa relação mútua entre as três pessoas da Trindade. Ou a relação mútua entre as três pessoas, ou as hipostases, né? O que é hipostase? É importante a gente definir. A hipostase é um modo independente de existência, porque Deus é autoexistente. Deus não é criado, Deus é eterno, Deus não tem nem início e nem fim, assim como as três pessoas da Trindade não tem nem início e nem fim. Então, o professor que irá ministrar sobre esse assunto importante, que é a doutrina da Trindade, deverá entender e ter o cuidado de dizer que Deus, diferente da interpretação dos modalistas, não veste uma roupa das pessoas da Trindade. Ele não veste um uniforme das pessoas da Trindade. Né? Como os modalistas dizem que Deus se revelou como Pai no Antigo Testamento, no Novo Testamento como Filho, e agora, nos dias atuais, se revestiu de uma roupa como o Espírito Santo. Não, a Trindade estava na criação de todas as coisas. A Trindade atuou no Novo Testamento, no Antigo Testamento. A Trindade atuou no Novo Testamento com Jesus, e o batismo de Jesus é um exemplo disso, que a Trindade estava ali. E a Trindade está atuando aqui e agora conosco. Isso. Porque a Trindade atua em conjunto. Essa relação entre as pessoas da Trindade sempre existiu, a pericorese. Então, resumindo tudo que a gente poderá apresentar no domingo, é que o professor terá o desafio de tentar sistematizar de uma forma mais clara como a doutrina da Trindade se deu,
como isso foi compreendido e quais foram os desafios dos pais da igreja no decorrer de toda a história da igreja, sobretudo os primeiros 4 séculos da igreja, onde essa doutrina foi sistematizada. Cuidado para que a gente não possa cair na malha fina dos modalistas. E já respondendo acerca do unicismo, né, que é uma heresia que está sendo resgatada nos dias atuais. Isso, justamente. O unicismo acredita que Deus é um só e que o Filho e o Espírito Santo não é Deus. Isso. Então, justamente. A ideia de unicismo é de único. Mas o texto sagrado e também o próprio credo de Atanásio revela para nós que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, ambos estavam trabalhando em conjunto, tanto para a criação do universo e da terra, e não só isso, como também a criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando o homem caiu, a Trindade trabalhou em função da redenção e restauração do homem. Isso. Então, e a Trindade irá, de uma forma conjunta, trabalhando para que a gente possa, então, morar eternamente no céu. Claro que com atuações específicas das pessoas da Trindade, né? Cada um, vão dizer, com uma atuação específica, mas trabalhando mutuamente para a redenção da humanidade, com a forma que a gente possa alcançar a salvação de uma forma clara e que a gente possa herdar o céu e viver eternamente com o Senhor. Então, para que a gente não tenha o perigo de cair nessas malhas finas e cair, então, vamos dizer, descambar numa heresia, é importante que o professor leia direitinho, sistematize direitinho, se organize para que, então, possa ensinar essa doutrina tão importante que é a doutrina da Trindade. Amém. Professor, antes da gente fechar, eu vi até um ponto interessante na lição, para a gente concluir aqui a lição, e eu achei interessante porque, e é até bom para a gente responder aqui, que muitos também acreditam, né, e até se tem hinos, falam de hinos como o Espírito Santo como uma força, e o Espírito Santo ele não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Quando a gente vai para João 14, por exemplo, a gente vai para João 14, e deixa eu ler aqui para ficar mais claro, João 14, 16, vai dizer mesmo assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Aí no verso 18 ele vai dizer: não deixarei que fique órfão, mas voltarei para junto de vocês. Ou seja, quando eles vai aos céus, né? E ele deixa essa promessa aqui para os discípulos, que os discípulos estavam ali aperreados. E ele disse que ia ao Pai, mas que ele ia enviar outro Consolador. Então o Espírito Santo, ele não é uma força, né? O Espírito Santo é uma pessoa. Eu achei um interessante na lição, está aí no ponto da lição, e os alunos que estão acompanhando, os professores vão ver isso. E eu achei interessante porque tem uma modinha também que, de fato, o professor está entrando em nosso meio, que é justamente através dos hinos. E a gente não pode esquecer que o hino também é uma doutrina. E tem muito hino unicista que traz essa ideia, né? E justamente um dos grupos que traz muito essa ideia é o Voz da Verdade, que tem muito essa ideia de trazer esses hinos no sentido unicista. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, professor, porque, de fato, às vezes não entra através da palavra pregada, mas entra essas heresias, esses credos, através dos hinos. E a gente vê muito isso nos hinos, a respeito do Espírito Santo é uma força, né? O Espírito Santo é uma força que vai nos ajudar, e tem que ter esse cuidado com isso. Eu achei interessante esse ponto da lição, falando justamente disso, e para ter esse muito cuidado com relação às letras dos hinos, porque tem muito hino unicista dentro da nossa igreja hoje, sendo cantado, muitos grupos que surgem, e de fato às vezes não se faz uma leitura específica de onde é o grupo, de qual o fundamento, né, da igreja, daqui aquele grupo está saindo.
E às vezes só porque a letra é bonita, a gente bota dentro da igreja, bota nos órgãos, aí as crianças cantam, todo mundo canta, mas de fato não se faz um estudo aprofundado. Que grupo é esse? De que igreja ele é? O que a igreja dele testifica como a palavra de Deus genuína? Então tudo isso tem que ser observado, porque às vezes não entra através do pregador, mas entra através do cantor, essas doutrinas heréticas. Não é isso, professor? É isso. Então, caberá, é importante que a gente fique com a Bíblia. Isso. Tá? Então, a gente segue a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, se nega, seja segmento religioso, seja música, seja compositor, seja cantor, se nega as veracidades que estão descritas na palavra de Deus, a gente abre mão, porque a gente prefere ficar com a palavra. Né? Isso. Então a gente vai abrindo mão dessas coisas. Isso. E um hino maravilhoso, que é o hino da harpa, é o hino 10. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Ou seja, os três merecem glória, né? E no final ele resume, né, professor? No final ele diz, ele pega as 3 estrofes, separa, e no final ele junta os 3 numa estrofe só. Né? Fala como um ser só, mas 3 pessoas distintas. Isso, justamente. Um ser só em 3 pessoas distintas. Então, esse hino da harpa, o hino 10, é um hino maravilhoso. Não sei nem se ele está nem observei se ele está nessa lição para domingo. Acho que caberia perfeitamente na lição. Tá não, né? Mas o professor, quem tiver domingo responsável pela parte dos hinos, pode até incluir esse hino, né? Esse hino cai perfeito dentro dessa lição. Então, tá aí a aula. Então, que Deus possa estar abençoando a vida do professor. A gente está enxugando bastante o tempo para que fique até mais fácil para que vocês possam estar assistindo. É claro que a gente sabe que nem todo mundo tem um tempo grande disponível de 1 hora para estar acompanhando a aula devido à correria. Então, a gente enxuga bastante. O professor trouxe muito material, mas enxugou bastante aqui para a gente poder falar os pontos mais necessários para fechar. Então, professor, fica aí com as obras aí. O professor agora vai apresentar algumas obras para facilitar aí a leitura. Eu tinha separado até algumas lições, mas eu não vou mostrar aqui porque eu terminei esquecendo. Está lá para dentro. Mas o professor apresenta os livros. Na próxima semana a gente apresenta algumas lições que acrescenta muito. Às vezes não está com condição para pegar uma obra dessa, mas você às vezes pode ter uma lição aí guardada e pode servir dentro da temática da lição. Muito bem, Jefferson. Eu quero apresentar aqui aos irmãos, sobretudo para nós que somos assembleanos, a declaração de fé da Assembleia de Deus. É um material importante para que a gente possa ter e conhecer o nosso conteúdo. Já apresentei ele aqui na primeira aula, do primeiro vídeo. Então, para nós que somos assembleanos, é importante, é imprescindível ter as declarações de fé da Assembleia de Deus, que então resume todo o nosso princípio doutrinário do que nós acreditamos. Não foge muito no geral, né? Mais uma vez eu quero asseverar aqui o livro de apoio, que é o livro de apoio da lição, né? Em defesa da fé cristã. Esse livro de apoio amplia muito mais as discussões em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam em nova aparência, do pastor Ezequias Soares. Outro material importante, sobretudo para nós que somos pentecostais, doutrinas bíblicas, os fundamentos da fé pentecostal, disse da Lei Orton. Então é um livro importante, ele que faz um resumo das doutrinas sistemáticas, é uma introdução a uma teologia sistemática, né, que ele também escreveu. Então é um livro muito bom, nos ajuda de uma forma resumida e clara, para que a gente possa entender, então, a palavra de Deus. Já apresentei esse livro, foi tema de outra lição, já em outro vídeo também, já mencionamos ela aqui, A Razão de Nossa Fé, Assim Cremos e Assim Vivemos, do pastor Ezequias Soares. Isso. Também foi tema de uma lição de 2017. E não tiver o livro, provavelmente você deve ter a lição desse livro aí, ó. Que é o mesmo tema, tem o mesmo tema do livro, que foi uma lição bíblica, que foi um livro de apoio da lição. Também do pastor Ezequias Soares. E para quem quer aprofundar ainda mais, né, a discussão, não só da doutrina da Trindade, mas outras doutrinas, nós temos essa teologia sistemática, histórica e filosófica do Maghreb, uma introdução a uma teologia
Uma introdução à teologia cristã. É um livro muito bom, uma teologia, um material confiável, assim como também essa outra teologia sistemática, que é de Luiz Beckhoff. Já apresentamos ela aqui também, que é um material seguro, sem nenhum resquício da teologia liberal, e é considerado também a mãe das teologias. Então esses são os materiais que o professor, o aluno, querendo adquirir para ampliar ainda mais a discussão da lição. Amém. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm se inscrito no canal, têm assistido, têm dado essa força. Envia o vídeo para o grupo lá da tua igreja, para as pessoas que gostam da EBD. Então pega o link, envia o vídeo para as pessoas estarem acompanhando. Nossa próxima lição vai ser a lição do número 5, né? Jesus é Deus. Vai ser dia 2 de fevereiro de 2025. Jesus é Deus é a próxima lição. Esse foi o seu momento EBDcast. Fica na paz e te aguardamos na próxima aula.